Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal. A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir, que gerem a progressão da miopia, são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt. Hoje vamos falar de uma sogra metediça, mas sobretudo de um filho que procurou sempre a mãe e não a mulher para ajudar com a criança. Bom, isso acabou com a relação. Esta ouvinte começa por perguntar: olá, Eduardo, se a família nuclear deve ser a prioridade. Olá, Judita. Olá, Bruno. Olá, Eduardo. Olha, Judita, eu às vezes costumo dizer que, tomando em consideração o nascimento de um bebê, eu costumo dizer que às vezes um filho é sem dúvida aquilo que pode ligar mais duas pessoas, mas também é aquilo que pode espatifar com alguma facilidade um casamento. E é ter o bom senso de perceber que as coisas são assim, sem nenhum dramatismo, provavelmente com a certeza de que quanto mais informados nós estamos, mais somos capazes de antecipar os problemas e, obviamente, não nos deixarmos enredar neles. Mas a verdade é que, da mesma forma que uma criança pode, quase de uma forma absurda, digo eu, separar dois pais, também é verdade que as famílias nucleares podem muito facilmente estragar uma relação, muito facilmente. Não ao mesmo nível de um bebê, às vezes de uma forma ainda pior, porque nós, quando decidimos escolher uma pessoa, chegamos sempre àquela conclusão de que escolhemos uma e levamos 17 para casa, e depois no meio das 17 há uma ou duas que são terríveis, difíceis e que às vezes complicam aquilo que podia ser simples. E se nós tomarmos em consideração o nível de autonomia de muitos filhos em relação às suas famílias de origem, às vezes fica esta atmosfera que é descrita por esta nossa ouvinte de haver, neste caso concreto, mas em relação às mulheres, para com os seus pais também, naturalmente acontece, de haver uma sogra tão preponderante, mas tão preponderante, às vezes tão exigente também, e digo eu, às vezes também um bocadinho insensata para se intrometer, onde em muitos momentos não o devia fazer. Bom, e quando é assim, evidentemente que eu não acho que seja de todo razoável. Só um último aspecto. Eu fico sempre um bocado incomodado, devo dizer, quando ouço muitas vezes as pessoas afirmarem: bom, entretanto, eu constituí família com esta pessoa. Porque eu percebo a ideia, mas calma, a nossa família de origem continua a ser a nossa família, que é alargada não só a outra pessoa, como é alargada a outra família. E aqui, quando duas famílias de origem se juntam, é preciso tempo. Acima de tudo, é preciso tempo para as pessoas se conhecerem. E é preciso também uns gestos de boa vontade para que façam pontes. Se isto for feito assim, Judite, não vejo sobressaltos, não quer dizer que não seja difícil. Aliás, basta ver agora no Natal a ginástica da agenda, que para muitas pessoas é estarem com as suas respectivas famílias a comemorar esta quadra, mas se isto for feito assim, fantástico. Agora, o que não me parece que faça sentido é constituir-se família, no sentido das famílias de origem estarem o mais afastadas possível daquela relação, quase como se estivessem a proteger de influências. Que sentido tem? Nenhum. Também não me faz sentido nenhum que depois haja esta
misturada toda, em que todos opinam sobre tudo, porque obviamente é preciso equilíbrio e bom senso nestas coisas todas. Quando duas famílias, quando a boleia de uma relação, duas famílias se casam, porque é mais isso que depois acaba por acontecer, os sogros e as sogras podem ser uma mais-valia, mas depois ficam na sua posição, às vezes birrenta, mimada, amoada, podem estragar tão facilmente uma relação que eu acho que às vezes falta chamarmos a atenção para isso, mais e mais. Eduardo, podem estragar uma relação ou há relações que já vêm com defeito de fabrico? Esta ouvinte diz-nos aqui a certa altura que o marido lhe dizia que não a queria sempre presente com a família dele e que por isso ela sentiu-se pouco parte da família. Mas quando um marido diz isto à mulher, que sentido faz depois culpar terceiros, seja a sogra, o primo, claro, o tio? Claro. Bruno, sabe, nós depois temos sempre a ilusão de, com jeito e com determinação, sermos capazes de educar um bocadinho aquela pessoa, trazê-la um pouco mais para o pé de nós, sermos capazes de persuadi-la a ter outro tipo de pontos de vista sobre coisas que até então lhe pareciam mais ou menos estranhas. Eventualmente pode ter sido isto que aconteceu e muitas vezes acontece. Mas eu acho que nas relações amorosas nós temos que ser, não é caprichosos, Bruno, mas é exigentes de coração aberto, mas exigentes. Ou seja, nós não podemos condescender com desconsiderações. E isto eu acho uma desconsideração. Ou seja, como se no fundo esta pessoa estivesse a dizer à sua namorada: olha, deixa a terra, afinal não te estiques para além do razoável, tu és importante para mim, mas nada disso, de seres tão importante como tu imaginas. E se esta pessoa tem enfim, imposto um conjunto de condições em função do modo como tudo isto a magoava, seguramente teria sido diferente e, portanto, é como diz, às vezes há coisas que nascem tortas e que depois tardam nunca se endireitam. De facto, aqui parece que era uma relação a três, marido, sogra e bebê, mas a mulher não contava nesta família. Sobretudo, percebe-se que a partir do momento em que existe um bebê, passa a haver um tipo de exigências por parte do marido que não são razoáveis. E aí voltamos à questão de um bebê tanto une como espatifa, não é? Sabes, Lito, e depois há este problema que eu acho que muitas vezes nós não abordamos, mas que está presente em muitas relações. Há sogras, e isto sente-se mais porque de alguma forma fazem questão de vincar de uma maneira mais clara a sua presença, mas há sogras que têm uma história de vida e que se calhar queriam ter mais bebés e por qualquer motivo não conseguiram. Sabe-se lá quais podem ser os motivos, mas estas coisas acontecem também. E em determinada altura nasce um neto e elas ligam-se de tal forma ao neto que depois aquele neto não é bem um neto, é um híbrido entre um filho e um neto. E começam a desqualificar a mãe. Ou se não o fazem de uma forma descarada, fazem de uma forma velada. E lá está, coitado do bebê que não tem culpa nenhuma, mas eu não tenho dúvidas que os bebés são o verdadeiro teste do algodão de qualquer casal. Quando um casal é um casal forte, bom, fica seguramente mais forte quando é um casal que tem ali muitas fragilidades, algumas fissuras, algumas coisas, enfim, mal amanhadas, digo eu. Um bebê põe tudo vista nu e de uma forma tão clara que não há volta a dar, é o que é. Esta nossa ouvinte demorou muito tempo a pôr tudo em pratos limpos, ou seja, deixou a situação arrastar-se até depois não haver solução e o casamento acabar. Eu lembro que a dada altura aqui na mensagem que enviou, diz que o casal acabou a certa altura por se separar fisicamente, ou seja, viviam em casas diferentes, mas mantiveram o casamento. Isto também já não era um bom sinal, se calhar é um pouco uma cedência
que explica o desfecho deste casamento. Sim, sem dúvida. E nos últimos tempos têm sido cada vez mais os apelos para que se converse sobre a solidão, e eu acho muito importante realmente que o façamos, e já agora que possamos também falar, por exemplo, da solidão no casamento, porque é exatamente como diz, um casamento sem fazer disto nada de idílico. Um casamento é suposto que seja uma união por dentro, uma união de facto por dentro. Uma união não significa uma confusão. As pessoas têm direito, estão obrigadas à sua autonomia, mal seria, senão não se ligariam umas às outras. Mas isto não acontece. E depois, repare, nós, então, numa primeira experiência de casamento, nós somos todos muito pequeninos, por mais crescidos que sejamos. Não temos experiência de vida, não sabemos, às vezes, muito bem o que é viver com outra pessoa, não sabemos seguramente o que é trazer estas pessoas todas da família para o meio de uma relação e tentar conciliar e compatibilizar tudo isto. E, de repente, nós somos sensíveis, vamos registando qualquer coisa que nos magoa, e depois mais outra, e depois mais outra. Às vezes falamos e depois vamos guardando, e às vezes quando falamos de uma forma enviesada. Lá estás tu a chamar a atenção para a minha mãe, que parece que não faz nada direito, e de repente andamos ali a desconversar, e a certa altura há muitas pessoas que coabitam, mas não convivem. Às vezes nem precisam de mudar de casa, coabitam, mas não convivem, ou seja, não são de facto, não estão tecnicamente casadas, mas não estão casadas. Depois vão arranjando artefactos, ou porque uma ressona e a outra dorme no quarto ao lado, ou seja, vão arranjando muitos aspectos laterais que vincam este afastamento, como, por exemplo, estarem casados, mas viverem em casas separadas, porque de alguma forma, assumidamente, já não conseguiam conviver e provavelmente nem conseguiam coabitar. Mas lá está, é uma solidão muito grande. Às vezes nós, olhando de fora, dizemos assim: mas como é que foi possível as pessoas estarem tanto tempo nisto? Mas às vezes nós sentimos tão sozinhos, com tão poucos argumentos. Às vezes temos até vergonha de falar disto com as pessoas nossas amigas. As pessoas nossas amigas tentam ajudar, mas às vezes não ajudam tanto como imaginam, que quando damos conta passaram anos, desperdiçamos a nossa vida, as relações fraturam-se de forma irreparável. Mas isto pode acontecer um bocadinho a todos nós, e se calhar já aconteceu, porque vamos cedendo, porque estamos assustados, porque nos sentimos muito sozinhos e não temos quem nos ajude a pôr legendas nisto tudo. Só mesmo para terminar, porque há aqui um pormenor interessante, que é este pai também aproveita sempre a mãe para não tratar da filha. Judite, há cada vez melhores pais. Eu continuo a achar que muitos pais conseguem ser mães fantásticos. Alguns até conseguem ser melhores mais do que muitas mães. Não vem daí mal ao mundo. Mas eu também acho que muitas vezes há muitos homens que ainda são muito mal educados, parecem adolescentes crescidos. Se podem escapar a compromissos e a responsabilidades, fazem-no de uma forma intensa. E então, num registro como este, quando reclamam estar com um filho, muitas vezes reclamam, vão até onde for preciso e depois delegam essas competências invariável e continuadamente nos avós. E, portanto, fica isto, uma coisa sem jeito, que é como o Bruno nos estava a dizer. Se calhar, às vezes, mais vale sermos firmes naquilo que exigimos e não nos deixarmos arrastar para uma situação, mesmo que às vezes tenhamos a convicção que com jeito damos a volta. Ora, hoje ficamos por aqui, amanhã voltamos com mais um tema. Até lá, ouça-nos em podcast, também no site do Observador, e continua a escrever-nos para eduardosá@observador.pt. Eduardo, um grande abraço, obrigada e até amanhã. Obrigado, Eduardo. Um grande abraço para os dois. Muito obrigado e até amanhã.
Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.